vamos lá então, pessoal. Vou refazer a explicação aí para o pessoal que acabou de chegar. Então é o seguinte, aqui eu vou escrever uma palavra na célula. Se eu colocar o fundo preto, obviamente eu não vou conseguir enxergar o que está escrito lá dentro, a não ser que eu olhe na barra de fórmulas. Okay? A barra de fórmulas é essa barra aqui, pessoal. A barra de fórmulas ela serve para quê? Para mostrar o conteúdo real da célula. Por exemplo, aonde contém as células com erro aqui, ó, se eu clicar, né, aqui na planilha aparece para mim aqui, ó, quadrado, div, barra 0, exclamação. Mas na barra de fórmula eu vejo que tem uma fórmula aqui que pega a célula D5, multiplica por 1000 e divide pela célula B5. Tá certo? Então aqui eu consigo, através da barra de fórmulas, checar o que realmente tem dentro da célula. Olhando na planilha, tá, eu enxergo que um código de erro. Aqui na aba exibição, se você clicar na aba exibição aqui, ó, tem um botão aí mostrar, ou então vai aparecer diretamente isso aqui para vocês. Ó. Aí eu tenho três opções, ó, linhas de grade. Eu vou ocultar as linhas de grade, vou ocultar os títulos. Quais são os títulos? O número das linhas e também a letra das células. Tá? Se quebrar aí vai ficar mais caro, hein? Depois tem a barra de fórmulas. Tá? Aqui já aparece para vocês aqui, ó, a barra de fórmulas. Exibe a barra de fórmulas por meio da qual você pode digitar textos, fórmulas em células. Então significa o quê? Que além dele dar o conteúdo real para mim, o que tem dentro da célula, eu também posso digitar uma informação por aqui também. Por exemplo, ao invés de eu dar um duplo clique aqui e escrever, eu posso clicar uma vez em qualquer célula, clicar aqui em cima e escrever, né, uma função ou uma fórmula. Eu escrevi uma função aqui, ó. Eu posso olhar tanto aqui em cima quanto diretamente na célula. Ok? Uma outra coisa também, vou perguntar para quem pode responder para mim qual célula eu selecionei agora, qual célula está clicada agora aqui. I13, né? Aqui, ó, mostra aqui em cima, aqui, ó. Mostra I13. Tá? Então ele dá o endereço da célula para você, ele mostra o conteúdo da célula. Independente se for fórmula ou texto, ó, quando eu clico em texto, ele mostra para mim o texto da célula. I2, faturamento. H2, né, perda em real. G2, KPI 2, e assim por diante. Ó, tá? E eu posso ocultar ela aqui também. Ó. Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês. Eu já mostrei essa planilha para vocês no ano passado. Eu já terminei essa planilha, terminei de montar ela. Eu terminei de montar essa planilha aqui e ela já está funcionando. E eu entrego ela quando eu faço uma venda dessa planilha aqui, eu entrego ela desse jeito para o cliente. Ó. Eu entrego desse jeito aqui. O cara que vai usar essa planilha aqui, por exemplo, ele não precisa entender nada de Excel, basta ele saber colocar as informações aqui dentro. Né? Então, ele tem aqui todas as informações que ele pode estar utilizando. Então, o que eu faço? Lá em exibição, eu oculto, né, barra de fórmulas, títulos, linhas de grade, para aparecer só a planilha. Né? Então, quando a pessoa recebe a planilha para ela utilizar, isso aqui também a pessoa recebe em branco, né? Eu cliquei um botão aqui, ó, limpar dados de atividade. Esse aqui são dados de ação. Então, a ação que pode ter 3 valores diferentes. Vocês aprenderam a fazer isso aqui também, ó. Ele coloca a ação e coloca
a atividade aqui, ele coloca o horário e a ação. Então, aqui limpa os dados de ação, aqui limpa os dados de atividades, limpa os dados, e aqui limpa os horários. E essa planilha também eu mando ela bloqueada também para a pessoa. Então a pessoa consegue somente utilizar. Se ela, qual é a área que ela pode alterar aqui? Essa área que eu selecionei, ela pode programar o horário dela, ela pode colocar as atividades que ela vai fazer e a pontuação que ela vai dar para ela mesmo na atividade. E a data aqui é o que ela consegue alterar em cada planilha dessa. E na medida que ela vai colocando os dados aqui, ó, aqui na aba resumo vai dando um resumo para ela da semana. Se as atividades que ela está fazendo, ela está indo bem, está indo ruim, mediano ou excelente. E ali, o que acontece, pessoal? Eu utilizei esse recurso aqui porque quando a planilha vai para o cliente, ela vai vazia, para o cliente encher as informações. E é o caso dessa daqui, olha. Estou colocando os valores aqui. Tem um valor muito alto aqui. No mês de janeiro aqui, então, eu coloquei aqui, olha, esses valores. Aqui o erro ele sumiu. Por que ele sumiu? Porque agora ele está executando a fórmula. Vou exibir aqui. Vou exibir agora aqui a barra de fórmulas, pessoal, para facilitar o entendimento. Gente, aqui então, ó, coloquei os valores. Na linha de baixo, ó, mês de fevereiro, está em branco. Então tem o erro, o código de erro. Então tem como eu utilizar o mesmo recurso que eu ensinei para vocês no semestre anterior, que é o recurso de formatação condicional. Formatação condicional, nova regra. Eu vou utilizar a segunda opção, o mesmo caminho que a gente faz. Eu vou colocar lá erros. Então eu vou colocar aqui, marcar erros. Tá? Então o que acontece? Se tiver vazio esses campos, vai dar um erro. Então eu programo para que quando a célula conter erro, aí eu deixo ela com um fundo branco. Preenchimento branco. O preenchimento dela vai ficar em branco. Aí ele dá uma prévia aqui. E vou colocar também a cor da fonte, cor branca também. O erro vai estar ali, só que não vai aparecer, certo? Então na hora que eu der OK, ó, se você selecionar, você consegue ver o erro, ó. Tá? Mas vai aparecer desse jeito. Então assim, a pessoa que receber a planilha, ou quando você for mexer na sua planilha, aparentemente não vai conter erro. Por que o erro ocorre? Porque ele executa a fórmula com dados vazios aqui. Então esse é um erro do Excel mesmo. Então a forma de você driblar esse problema é utilizando esse recurso de formatação condicional. Tá certo? Div significa divergente? O que significa, eu não sei. Eu sei que é uma fórmula de erro. Pode ser, para divergir os valores. Não, o valor que não tem lá na... O valor lá na... Aqui, pessoal, quando eu faço uma planilhinha para poder tirar a nota de vocês, é a mesma coisa. Aqui tem uma função média aqui, ó. Aqui tem uma função C, uma função média e uma função C aqui, ó. Essa função ela tira a média. Então ela está com formatação condicional. Deixa eu remover.
Limpar aqui. Aqui, ó, limpei as regras. Para média funciona. Então o que acontece? Se eu der nota para o aluno aqui, por exemplo, em prova bimestral, colocar 7 aqui. Tá vendo que ele joga 7 direto aqui? Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado, essa função média, ela faz a média da quantidade de números digitados. Então, vamos supor, o aluno não fez a prova, eu tenho que colocar 0 para ele aqui, ó, e 0 aqui também, para ele poder fazer a média. Se ficar em branco, ele vai tirar a média só do 7. Então, é um outro erro que vocês têm que tomar cuidado, o Excel ele faz isso, tá ok? Tomar muito cuidado com isso daí. E quando tá tudo em branco, ó, dá um erro também. Aqui embaixo tem a função C funcionando aqui, ó. Ó, aqui tava funcionando a função C, ó. Tá vendo que aparece lá um pouquinho bem clarinho aqui, olha. Div barra 0, div barra 0 aqui também. Então é um recurso que a gente utiliza aí para fazer com que o erro não apareça na sua planilha. Ô, gente, só para a gente fixar o conteúdo que eu passei para vocês nas aulas anteriores, eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício para mim aqui com a coluna mês, a coluna, né, produção total, a célula A2, a célula B2, a célula C2 e a D2. O lugar onde o usuário entra com as informações é onde está cinzento aqui. E eu vou pedir para vocês também colocarem para mim a função condicional aqui para sumir com os erros aqui, com esses erros que aparecem quando a planilha está em branco, beleza? Não, vocês vão precisar montar no Excel essa planilha, gente. Pelo amor de Deus, a planilha está prontinha aqui, ó, lá na 9ª semana, para vocês fazerem o download dela. Tá lá, arquivo para prova bimestral. Vamos dar o nome desse estranho aí. Mas não é prova bimestral não, tá, pessoal? Aqui, ó, arquivo do exercício da aula do dia 15/4/2015. É esse arquivo que estou apresentando para vocês aqui. É óbvio que eu já fiz algumas modificações nele aqui. O que vocês vão fazer, pessoal? Gravar uma macro para limpar cada coluna dessa daqui, ó. Então vocês vão gravar uma macro para limpar cada coluna e 2 macros, uma para travar e outra para destravar a planilha. O exercício que vocês fizeram na aula passada, só que além do exercício que vocês fizeram na aula passada, vocês vão fazer também um exercício para limpar essas colunas aqui. Eu vou gravar uma macro aqui, eu enchi uma coluna aqui, vou gravar uma macro só para vocês relembrarem como que funciona. A aba desenvolvedor já está habilitada aí para vocês aí. Vou clicar nela. A minha tela aqui está reduzida, então para mim vai aparecer esse botãozinho pequenininho aqui, ó, gravar macro. Para vocês aparece escrito gravar macro. Tá? Então primeiro eu vou gravar a macro.
Aí eu vou colocar o nome limpa dados mês. Descrição eu vou colocar limpa os dados da coluna mês. Ok, então passou a gravar. Tá vendo que o quadradinho de stop aparece aqui, ó? Significa que a máquina está sendo gravada. O que eu faço? O que é limpar dados? Seleciona aqui, aperta Delete, ou então você vai selecionar. Ó, pra você ver o erro que eu já estou cometendo aqui, ó. Coloquei lá, limpa dados da coluna mês, e eu estou limpando dados aqui da coluna produção total extrusão. Então é essa coluna aqui, ó. Vou selecionar então a coluna mês, botão direito do mouse, limpar conteúdo. Ou então limpar dados, acho que é conteúdo geral. Mesma coisa. Tá? Estou mostrando dois caminhos para vocês. Apertar Delete ou botão direito de limpar conteúdo é a mesma coisa. Pronto, eu já fiz, gravei a macro, vou apertar Stop. Paro com ela aqui. Então está gravado. Agora eu faço a mesma coisa para produção total e depois eu vou criar os botões. Produção total, NC espessura e a para de NC. Agora eu vou criar os botões para criei um botão aqui, ó, vou centralizar o texto, vou colocar o texto negrito aqui, tamanho 12. É, um para limpar cada coluna aqui e um para travar e destravar. Isso. A duas colunas é a para? Não. Da coluna A até a coluna D. Clica com o botão direito do mouse aí, vai lá em opções. O que está escrito aí? Lê para mim. Tem aí mostrar barra de ferramentas de acesso rápido. Tem personalizar barra de opções. Clica nela. Agora vai em geral. Geral, formas. Não tem aí mesmo. Vai lá em Vai. Pô, você vê? Agora você vai colocar o nome da ação. Você vai limpar os dados da coluna mês, você coloca limpa os dados da coluna mês.
Descrição é a mesma coisa. Porque não pode ter Gente, aqui eu criei os botões já, ó. Criei os botões. E o primeiro botão aqui, ó, limpa a coluna mês, eu já gravei uma macro para ele, certo? Inseri uma coluna em branco aqui para facilitar esse trem aqui. Ó, eu já gravei uma macro para limpar essa coluna aqui, ó, certo? Criei os botões. Agora o botão direito do mouse aqui é atribuir macro. Isso aqui vocês fizeram na aula anterior. Como eu gravei uma macro somente, só vai aparecer ela aqui para mim. Então limpa dados mês, ok? Quando eu clicar nela, ele vai ter que limpar os meses aqui para mim. Deu algum erro aqui, que ele não está executando a macro limpar essa coluna. Ah, tá certo. Ele não está executando. Por que não está limpando? Porque eu inseri uma coluna nova aqui, ó. Então a macro era para limpar a coluna, né, da A3 até a A9. Vou ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Então tomar cuidado com isso, pessoal. Gravou a macro você deixa para gravar por último. Eu inseri uma coluna nova aqui, ó. Então, botão direito do mouse, em cima do botão, você vai atribuir ao mapa. Primeiro você tem que criar um botão. Você já gravou o mapa, olha lá na tela. Você vem aqui, formas. Qual macro que você gravou? Qual macro que você gravou? Um parcelo de qual coluna? Foi? Coluna do mês. Então você vem aqui inserir formas. Você vai escolher uma forma aqui para você criar um botão. Você vai desenhar a forma. Botão direito do mouse, ó, editar texto. Aí você faz isso daqui, ó. Criei um botão aqui, ó. Limpa dados da coluna mesmo. Botão direito do mouse, atribuir macro. Aí vai listar para mim todas as macros que eu gravei. No caso aqui eu gravei uma só. Eu clico nela e dou OK. O que esse botão vai fazer? Vai executar essa macro quando eu apertar nele. Oi? Inserir formas. Escolhe uma forma aqui, ó. Formas. Você escolher uma forma aí e... Então, não vai aparecer mesmo. Você tem que fazer isso aqui, ó. Formas. Eu clico aqui, ó. O mouse, olha como é que o mouse vai ficar, ó. O mouse vai ficar desse jeito. Olha lá na tela. Aí você vem e desenha a macro.
A máquina não, um objeto, né? Aí eu selecionei o objeto, formei o objeto. Agora eu clico com o botão direito do mouse, editar texto. Aí você coloca aí, limpa dados. Não, a ação de criar são ações independentes. Criar um botão e gravar um marco são ações independentes. Você pode criar todas as macros de uma só vez, depois criar todos os botões de uma só vez. Depois você atribui um botão a cada macro que você criou. Botão limpar dados do mês, você vai atribuir a macro que você limpou os dados do mês. Botão esse daqui, ó. Não, o botão vai ficar que nem tá aqui, ó. O botão vai aparecer aqui pra mim, ó. Ó. A sua planilha vai ter esses botões, vai ficar ali. Quando a pessoa, ao invés da pessoa selecionar, apertar delete, ela aperta o botão. A pessoa quer travar a planilha, ao invés dela ir lá em revisão, travar planilha, ela clica no botão travar planilha. Só vai automatizar a sua planilha. Botão direito do mouse, editar texto.